É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. É um sonho nosso aqui estar aqui no Janhão, né, que nem estamos aqui hoje. Deus vai fazer muita coisa hoje nessa tarde. E é isso, gente. Vamos ficar de pé? Vamos começar? Cadê minha colhida? Cadê minha colhida? Tem bloguinho, aqui tem tudo. Ô, rapaz, não me morde não. Rapaz, que susto. Poxa, mas vem. Tchac, 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 vai. Venha viver uma grande emoção e sentindo no peito mais ilusão. O amor verdadeiro. Você vai acompanhando 2 anos do Grupo Leão de Judá aqui no estádio Newton Santos. Pra mim, Deus é 10, pra você, Deus é 10, pra todos nós, Deus é 10. Mais uma vez, gente, vamos lá, vai. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito mais ilusão. O amor verdadeiro ele quer ensinar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, ele é tudo, ele é mais. Deus é 10, vai. Deus é 10, pra mim, Deus é 10, Pra você, Deus é 10, pra todos nós, Deus é 10, Deus é 10, pra mim, Deus é 10, pra você, Deus é 10, pra todos nós, Deus é 10, é 10, é 10, é 10, é 10. bate palma pra Jesus! Hoje é dia, gente! Bora! Vamos, vem, tchá, 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 tchá. A alegria está no coração de quem? Eu já conheço! Quem já conhece a Jesus e o sentimento que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria, vamos lá, vai! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço! Quem já conhece a Jesus e o sentimento que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quero vocês agora, hein? Posso pisar lá? Posso pisar uma troca e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma troca e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha. Posso pisar numa troca e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, vai, aleluia, tchá, 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 aleluia, que sentimento, bate palma mais uma vez pra Jesus. Olha, isso aqui é pra tirar o pé do chão, gente. A gente tá aqui pra tirar o pé do chão hoje, hein? Vem comigo, vai!
até 2 anos, do grupo de oração Leão de Judá. Seus cabelos são mandáveis. E nos seus olhos, e nos seus olhos, dá o quê? Tira do Senhor, e tira o pé do chão. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Essa tem que fazer muito barulho pra Jesus, gente. Vai. Amém, gente? Amém. Aquilo, quem nunca veio no Leão de Judá? Levanta a mão aí. Quem nunca veio no Leão de Judá? Gente, o que vocês estão fazendo da vida? Como é que vocês nunca viram no Leão de Judá? Sejam muito bem-vindos ao Leão de Judá. Esse é o nosso 2º ano, nosso aniversário de 2 anos. Palmas pro Leão, gente! Como é que o nosso encontro funciona? Ele é dividido em 3 coisas: louvor, pregação e adoração. E sempre a gente começa agradecendo e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amém ou não, gente? Amém. Ó, toda vez que a gente falar, a gente tem que falar pra todo mundo daquele condomínio lá escutar, ó. Oi, gente do condomínio! Tem que fazer eles escutarem, gente. Hoje é dia de fazer barulho, da gente engrandecer nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Então, convido você a fechar os seus olhos nesse momento e entrar em modo de oração, porque aqui no Leão de Judá a gente está aqui para orar, engrandecer o nome de Jesus Cristo, tá bem? Senhor Jesus Cristo, eu peço que nessa tarde, já ia falar noite, porque a gente sempre faz de noite, né? Mas que nessa tarde o seu nome seja engrandecido. Que, enfim, quando nós morremos e formos para o céu, proclamarmos santo, 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 que tu és santo, santo, santo. Então quando a gente cantar essa música aqui agora, que seja engrandecendo o nome do Senhor. Todo mundo sabe essa música. Então, Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso agradecimento, esse é o nosso louvor. Convido você a colocar a mão no seu coração e falar: Senhor Jesus Cristo, vem e entra na minha vida, vem e entra sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vem sobre todas as pessoas aqui que estão nesse momento. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito na nossa vida, Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o teu louvor. Do vale, estrela da manhã, levante seus braços e diga: a Ele a glória, vai. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Nesse momento eu gostaria de chamar o Padre Jonathan aqui nesse momento. Já vai estendendo a sua mão sobre ele aqui nesse momento.
Pode vir aqui, Padre. Senhor Jesus Cristo, vem sobre a vida do Padre Jonathan, para que as palavras deles sejam as suas nessa tarde, para que pessoas sejam alcançadas e para que o nome de Jesus Cristo alcance mais e mais pessoas. Nós que estamos aqui no encontro externo do Leão, pessoas escutem sobre o Leão de Judá, escutem sobre o seu nome através da vida do Padre Jonathan, e assim sejam alcançadas, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, gente? Amém. Sua bênção, Padre, é com o Senhor. Estamos juntos. Vamos lá. Senta não, ainda de pé. Mantenha os olhos fechados, erguendo os braços o mais alto que você puder. Nós vamos continuar nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera rendendo o nome do Senhor, declarando isso ainda, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele tudo aquilo que nós estamos aqui para fazer, seja de fato para isto. Tudo isso seja de fato o fim de todas as coisas, louvarmos o nome do Senhor, engrandecermos o nome do Senhor. Aqui estamos neste dia rendendo graças a Deus por esta obra que teve o seu início e hoje já se completa 2 anos. E que o Senhor nos dê a graça de perpetuar isso na história por muitos e muitos e muitos mais anos. Que o Senhor nos dê a graça de alcançar muitas pessoas ainda com a palavra, com a adoração, com o nosso ser juventude, alcançando os corações. Querido, eu te convido mesmo a abrir a tua boca e já render palavras de adoração ao Senhor. Faça já dessa tarde este momento de intimidade com Ele. Não precisa do Padre conduzir, seja você também o condutor deste momento. Abre mesmo a boca, vai dizendo: Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha história, obrigado por ter me chamado, obrigado, Senhor, pela graça da santidade que o Senhor me chama a viver, obrigado, Senhor, pela vocação que o Senhor já suscita no meu coração, e mesmo nas minhas dúvidas, mesmo nos meus medos, mesmo no meu temor de correspondência, o Senhor vai suscitando as respostas necessárias para o meu coração. Aqui estamos, Jesus, aqui estamos na Tua presença, aqui estamos ao Teu dispor. Faça de nós conforme a Tua vontade, haja em nós conforme o Teu querer. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. Abre o Deus da tua boca e declara isso a Ele. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu filho, vamos trocar? Esse aqui tá melhor, acho que tá. Vem. São esses. Podem sentar, gente. Vocês vão perceber que o padre é meio... tá. Isso aí é ao vivo? Isso aí é ao vivo? Não. Graças a Deus. Que aí a gente edita, né? Vocês vão perceber que o padre é meio perturbado. E o padre vai começar fazendo uma pergunta pra vocês. Vocês não passaram desodorante, não? Porque todo mundo tava assim na hora que eu pedi pra levantar os braços. Gente, é na liberdade do Senhor, tá bom? Quando o padre falar, vamos erguer os braços, é pra erguer os braços de verdade, amém? Amém. Outra coisa, vocês perceberam que eu gosto de um diálogo, né? Então, o diálogo precisa ser 2 pessoas, combinado? Sim ou não? Sim. Então, para ser 2 pessoas, um fala e o outro tem que responder. Isso, e responder alto, né? Tem que responder alto, porque o combinado não é fazer o pessoal lá ouvir. Então, pronto, isso aí. É meio ping-pong mesmo. É bem tia Teteca na escolinha ensinando a criança o beabá. Combinados? Combinados? Vocês esquecem muito rápido.
Meu Deus do céu. Olha, não precisa ficar com medo da chuva. Ela vai embora. Sai. Sai, chuva. Ela vai sair. Vai dar certo. Vai dar certo, não vai? Show de bola. Queridos, para eu operar eu preciso de anestesia. Trabalha aí, meu filho. Isso. Eu sou o Padre Jonathan, tenho 1 ano de padre. Fui ordenado no último dia 20. Já estava esquecendo. No último dia 17 de maio do ano passado, 2025. E desde então tem sido uma graça viver aquilo que foi próprio de Deus para minha vida. Confesso para vocês que no período em que eu não era padre, eu tinha uma dificuldade de entender o que era viver aquilo que Deus sonhou para mim. E desde a ordenação, isso veio de maneira muito concreta, uma resposta muito clara, muito concreta mesmo, daquilo que é viver de fato o chamado de Deus para nós. E a primeira coisa que o padre já quer trazer para você hoje, nesta tarde, preste atenção no padre, que eu pergunto no final, e se você não responder vai ficar feio para você. Vocação é dom, e sendo dom, é algo dado por Deus. Quando Deus nos escolhe, Deus nos elege, Deus nos chama a viver uma realidade, Ele sabe das nossas limitações. Porque a primeira coisa que nós costumamos dizer é quando nós sentimos o incômodo da vocação é: eu não mereço. Ou então, eu não sou capaz. Ou então, eu não sou digno. Queridos, Deus sabe disso. Deus sabe dessa verdade. Deus sabe. Mas Ele continua a suscitar nos nossos corações o despertar para um chamado. Ele continua a suscitar nos nossos corações o despertar. Deixa para conversar depois, minha filha. Isso, você mesmo. Ele chama, e quando chama, nos conhece. Você precisa ter bem claro, desde agora, no seu coração, que o chamado é a tua via de santidade. Quando você não abraça o chamado que Deus te fez, você está dizendo para Deus, na cara dele, que você não quer ser santo. Porque Ele está te dando o caminho. Ele está dizendo: Jonathan, você só vai ser santo se você for padre. Se você não for padre, você não vai corresponder uma vida plena na busca de santidade. Você vai encontrar dificuldade sendo padre? Vai. Você vai encontrar cruzes sendo padre? Muitas. Olha o tanto de cruz aqui. Mas isso é o que completa o meu coração. Isso é o que completa a vida daquele que aceita o chamado do Senhor. O padre está falando muito de padre porque é a minha realidade. Mas claramente, se eu passasse o microfone aqui a alguém que é casado, se eu passasse o microfone a alguém que é celibatário, se eu passasse o microfone para uma freira, cada um falaria muito da sua particularidade. Mas o que vocês precisam entender, atrás dessa particularidade, há claramente esta resposta de Deus em dizer: você só é feliz à medida em que você corresponde ao apelo que o Senhor faz no seu coração. Quando se abre a graça do Senhor, este dom de Deus encontra a morada verdadeira e ali ele realiza os seus frutos. A frase mais clichê que eu já ouvi no seminário, hoje eu repito às pampas: se eu não fosse padre, eu seria padre. Não há como não ver o Jonathan mais como o Padre Jonathan. Não existe mais essa possibilidade. E como sou feliz assim, como sou realizado assim. Mas, queridos, quando nós não correspondemos, nós vivemos uma vida sem sentido. E esse acaba sendo hoje um dos grandes problemas da nossa juventude. Esse acaba sendo, por vezes, diria, por motivos grandíssimos, né? O grande problema da nossa juventude: uma vida sem sentido. Uma vida sem um norte a seguir. Uma vida sem uma determinação. Uma vida sem algo que inspire e o faça caminhar à luz de algo, que o faça caminhar para buscar uma realidade. Quando você não abre o espaço para que a vontade de Deus aconteça, com todo o respeito, você se torna uma pessoa frustrada.
quando você não permite a ação de Deus agir em você, agir no seu interior, trazendo as respostas para as dúvidas que você traz no coração, você vai se tornando uma pessoa frustrada. E Deus não quer pessoas frustradas. Deus não quer pessoas frustradas na sua igreja, muito pelo contrário. Ele quer pessoas decididas em viver o propósito. Ele quer pessoas decididas a serem santos. Ele quer pessoas que abracem a cruz de verdade com amor, entendendo que este abraçar a cruz é a convicção do chamado que Ele está fazendo. Queridos, abraçar a cruz é literalmente imitar o Senhor. Ele a fez primeiro. Ele abraçou, Ele mostrou como faz. E detalhe, Ele abraçou uma cruz que nem era dele, Ele abraçou a nossa. Tomou a nossa condição, igual a tudo, menos no pecado, para nos mostrar o caminho a seguir, para nos mostrar o como seguir, para nos mostrar o norte a ser alcançado. 2 anos hoje, estamos completando 2 aninhos. É um bebê ainda, já anda sozinho um pouquinho. Mas o Senhor quer hoje de vocês que estão aqui, que ouvem, e você que está ouvindo aí na rua também, que acha que não é com você também, porque se Deus permitiu você ouvir, é porque é para você também. Você que ouve isso hoje, precisa entender que Deus não se contenta mais com uma postura imatura. Deus hoje quer te chamar a passos mais largos. Deus hoje está olhando para você e te dizendo: ei, sai da beira da piscina, sai da beira da praia. É hora de ir para águas profundas. É hora de desbravar o mar profundamente. É hora de enfrentar as ondas. É hora de fato entrar no barco e olhar ao ponto de não ver mais o cais, não ter mais lugar seguro. Abraçar a vocação é isso, queridos. É entender que por vezes nós não vamos ter mais norte de segurança. É às vezes até se questionar: Senhor, é isso mesmo? Mas a graça de Deus vai conduzindo até este momento. A graça do Senhor vai nos impelindo a abraçar e viver esta graça. Repetitivo é: a graça do Senhor nos impele a abraçar essa graça. Por isso já não importa mais, como diz São Paulo e a passagem norte hoje, já não importa mais grego, já não importa. O que importa é sermos filhos do Senhor. O que importa é sermos templos do Espírito Santo. Mas para isso, olha para o padre, não se distrai com bicicleta, nem moto, nem coisa do tipo. Você veio para cá para rezar. Então olha para mim, eu sou meio possessivo. Olha para mim, isso. É igual aquela música: olha para mim. É desse jeito. Mantenha os olhos fixos em mim, até porque eu tô tão bonito, né? Eu sou lindo. Minha mãe diz isso e eu acredito. Queridos, já não importa mais. E já não importa mais tudo aquilo que um dia disseram sobre você. E o padre vem lá de Jacarepaguá para te dizer que se um dia te chamaram de inútil, se um dia falaram que você não presta, isso já não importa mais. O que você precisa ter a certeza a partir de hoje, e preste atenção no padre, é que para Deus importa que você saiba que você é amado por Ele. Para Deus o que importa é que você saiba que você é filho de Deus. Para Deus o que importa é que você saiba que você é precioso. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Se algum dia te disseram algo contrário a essa realidade, eu te relembro, à medida daquilo que Deus está inspirando, a te dizer: você não é qualquer pessoa. Para Deus, você é um ser único, cheio de dignidade e que lhe quer conduzir à realidade de águas mais profundas. Se você ainda busca sentido na tua vida, se você ainda não encontrou as respostas, o que eu quero te dizer é: olha para o Padre. Você só vai encontrar as respostas para o teu coração quando você permitir
que o Senhor de fato preencha o vazio que ainda encontra-se no teu peito, o vazio que você traz nesse existencial que você carrega, e deixar com que o Senhor conduza a decisão da sua vida. Mas, Padre, é muito difícil. Ou vocês acham que é fácil um jovenzinho de 18, 19 anos olhar para os pais, olhar para o mundo e dizer: eu vou ser padre? Ou vocês acham que hoje é fácil um casal viver à luz daquilo que a igreja ensina, viver um namoro casto, selar o matrimônio, ter os filhos que Deus mandar e quantos mandar, à luz de um mundo que ensina totalmente o contrário? Com todo respeito, se aqui tem que mude a partir de agora, em nome do Senhor, você, mulher, você, homem, vocês não são chamados a ser pais de pet. Vocês são chamados a ser pais e mães de filhos. E falo isso aqui mesmo. Vocês são chamados a ser pai e mãe de filhos. Padre, então não pode? Pode ter. Entendendo que é um animal de estimação. E é isso. Padre, vai tratar mal? Não, com carinho. Mas é um animal de estimação. O que tem de hoje gente que diz: não, meu filho, cadê a criança? Tá aqui com o cachorro. Você não é chamado a isso. O mundo quer te perverter a pensar isso. E esse pensamento tem entrado na igreja. Esse pensamento tem entrado na igreja. Ou vocês acham que é fácil uma menina, lá nos seus 17, 18 anos, olhar e dizer: eu vou ser freira? Não é. Não é fácil. Mas em Deus não precisa ser. Pois em Deus é bom que seja difícil mesmo. Porque o cristão, ele não nada de acordo com a maré. Ele é chamado a nadar contra. Ele é chamado a ser, olha pro Padre, o diferentão. Você é chamado a ser diferentão. Quando alguém te zoar, fala assim: não, você está errado, eu estou fazendo certo. Eu estou sendo diferentão. Não tenham medo de abraçar aquilo que é próprio de Deus para a vida de vocês. E quando é dom, também não tenham medo de colocar à disposição. Padre, eu tiro fotos muito bem, mas eu morro de vergonha. Você está pegando os talentos que Deus te deu e está escondendo. Padre, não esconda as coisas que Deus te deu. Não esconda os dons que Ele te oferece. Não esconda estas graças que Ele faz de você, só você ter e você ser única para isso. Você ser único para isso. Coloque à disposição. Coloque-se à disposição. E não ouse achar, olha pro Padre, que você não tem lugar na igreja. Muito pelo contrário, todos têm. Todos têm. Uma vez Futonjin dizia a uma pessoa que falava assim para ele: eu não vou mais para a igreja. Eu vou pregar mais daqui porque eu não vou mais para a igreja. Lá só tem hipócrita. Aí Futonjin olhou bem para a pessoa assim e falou assim: então venha, tem lugar para mais uma. A igreja é o hospital. Tudo doido. Tudo doido. Vocês acham que é normal em pleno sábado à tarde a gente meter uma caixa de som na frente do engenhão e vir falar de Deus? Não é coisa de gente normal não, isso é coisa de gente doida. Mais doido ainda é o padre que aceita vir pregar. Meus queridos, Deus nos impulsiona a loucuras santas que os homens não estão acostumados.
Mas sabe o que é mais interessante? É o que para ele está sendo loucura ver nós fazermos aqui. Na verdade, isso aqui é o ordinário. Isso aqui é o nosso ordinário. Falar do Senhor é o nosso ordinário. Viver a fé é o nosso ordinário. Sabe o que mais escandaliza o mundo afora? É ver um pai e uma mãe de família educar seus filhos na igreja. Isso é o que mais escandaliza. Sabe o que mais escandaliza o mundo afora? É ver um pato de batinho. Sabe o que mais escandaliza o mundo aí fora? É ver uma freira de hábito. Isso é o que mais escandaliza. Sabe o que mais escandaliza? É ver jovem que reza. Deixa eu voltar para frente, porque senão o pessoal vai ficar com torcicolo. Isso é o que mais escandaliza o mundo. Amém. Glória a Deus. A moto quase bateu aqui. Isso é o que escandaliza. E com todo respeito, olha para o padre. Nós estamos sendo chamados a escandalizar o mundo fora. Não com o nosso pecado, mas com a graça de Deus atuando em nós. Com a graça de Deus atuando em nós. E a você, jovem, que passa de 24 horas do seu dia, 12 no celular, usa essa ferramenta para evangelizar também. O Instagram não é catálogo, não. Usa para evangelizar. Usa para falar de Jesus também. Usa como ferramenta para alcançar outras pessoas. Usa para ser doida de Deus. Usa para ser doido de Deus. Se vocês parassem de mexer um pouquinho no celular, talvez os vícios de castidade estariam bem mais tranquilos. Isso aí, não escandaliza muito. Deu para ouvir? Eu falo mais alto aí. Tudo isso são tentativas do mundo de tentar nos dividir. Tudo isso são tentativas do mundo de tentar nos dividir. Mas hoje Jesus quer nos conduzir a uma realidade de unidade. Hoje Ele quer nos conduzir a estarmos juntos como igreja, como comunidade, como tribo. E unidos, queridos, formarmos um propósito com o Senhor, um propósito de fato abraçar aquilo que é chamado de Deus para as nossas vidas. Termos coerência de vida. Chega de uma realidade de vida dupla, onde na igreja você é uma coisa e na rua você é outra. Chega! Eu, como padre, eu sigo no Instagram todos os meus coroinhas e cerimoniais. Todos. E se eu descubro que usam um close friend, eu não estou. Tem adulto que nem sabe o que é, né? Depois eu te conto. Depois, deixa abaixo. E aí, domingo, eu na missa, eu não sei o que, eu não sei o que. Segunda, eu e minhas amigas na escola. Mas os stories da sexta-noite e do sábado, a roupa aqui na igreja é comprida, a da rua falta pano. Teve um dia que eu falei, minha filha, faltou pano na fábrica? Com todo respeito, você tá de calcinha jeans. Meninas, olha pro padre. Se deem mais valor. Vocês são reflexos da imagem da Virgem Maria. Vocês são chamadas a viver a pureza. Ah, esse padre é muito beato. Sou mesmo. E se não gostou, vai embora. Não tem problema com isso. Meninos, olhem pro padre.
seja mais semelhante a São José. Sejam mais iguais a São José. Quando nós alcançarmos essa realidade, queridos, quando nós começarmos a viver essa realidade, a nos inspirarmos nos santos e a sermos como eles, o mundo começa a mudar também. Quer mudar o mundo? Sim ou não? Sim. Te convencer aí? Convencer? É Deus, né? Vocês querem mudar o mundo, sim ou não? Sim. Querem mesmo? Sim. Sejam santos. Padre, mas o senhor fala de uma maneira tão simples, é tão difícil. Não é difícil não, nós que complicamos. Sabe por quê? Deus é simples. O que tem que fazer para ser santo? E o que ele disse ao jovem rico? Vai, vende tudo o que tens, dá os bens aos pobres e segue-me. Vai viver os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora vou falar para minha geração aqui, ó. Eu gosto mais dessa geração daqui, ó. O povinho mimizento, né? Deus abençoe. O povinho mimizento, né? Eu vi lá de trás, o povinho mimizento, né? Vocês reclamam muito à toa. Ai, padre, porque eu tenho que acordar 6 horas pra camisa. Quando você acorda 6, o padre tem que acordar 5. E você não vê o padre reclamando na missa. Vê quantas missas Padre Rodrigo e Padre Leandro não dividem lá no santuário. Você sabe o que o padre já fez hoje? O padre já assistiu um casamento, o padre já passou da festa do casamento, o padre está aqui, daqui o padre vai para a noite das famílias. E amanhã celebra 7 da manhã. E amanhã, missa 7, missa 9, reunião com a equipe de Nossa Senhora, e depois eu vou celebrar a missa lá em Duque de Caxias. Poderia estar dormindo. Eu queria. Mas eu estou aqui com vocês por amor. Por amor a vocês também, mas principalmente por amor a Deus e por amor ao chamado que Ele me fez, por amor a esta vocação que eu abracei. Acho que do meu testemunho, agora olha para o padre, aí atrás, você de blusa azul, Chico Maria, olha para o padre, vou começar a dar as referências. No meu testemunho, acho que a parte mais forte, ela já acontece como padre. Todo o processo, nós vivemos, tem as suas dificuldades, é difícil, há o medo de corresponder, passei por tudo isso, tá? Não sou nenhum ET, fui gente normal, tive medo, não queria contar para os meus pais, fiz o GVA, fui aceito, entrei pro seminário, crise todos os dias querendo ir embora, mas Deus foi sustentando. Mas sabem, olha aqui pro padre, eu tinha alguns meses de ordenado, meses, e eu só tenho um ano de padre, né? Volta essa informação importante. Eu tinha alguns meses de padre, 9 anos de seminário, meses de padre. Não tinha uma missa que eu não estava celebrando, né? Aqui ó, eu sou padre, eu sou padre, eu sou padre. Interna. Minha gente, se eu estou aqui hoje falando por vocês, com vocês, é milagre. Porque já era para eu estar morto, ó. Anos-luz, já era para eu estar abraçadinho com São Felipe Neri e Nossa Senhora. O padre fez um problema de cálculo na vesícula que desencadeou numa pancreatite, que me fez ter um quadro de cetoacidose diabética e no meio disso tudo eu descobri 3 tromboses. O padre ficou 3 meses
4 meses internado, dos 4 meses, 2 meses dentro de uma CTI. O padre ficou com 4 drenos na minha barriga, saindo assim, ó, um cano aqui, um cano aqui, um cano aqui, por mais ou menos 1 mês e meio. O padre fez cirurgias. E teve um dia que eu só falei assim: o Senhor me chamou para ser padre para quê? Para quê? Eu estou vendo os meus irmãos de turma vivendo a vocação. Eu estou vendo os meus irmãos de turma ganhando aí suas primeiras paróquias, sendo pároco. E eu estou aqui. E eu ainda usei olhar para Deus e falar assim: ei, querido, o tempo está passando. E eu estou aqui. 4 meses já, vamos lá, vamos querer? E aí, conversando com o padre, ele me falou uma coisa, e aqui o padre já se encaminha para o fim. Eu quero só 3 minutos da sua atenção. Já me encaminho para o fim. Conversando com o padre, e eu falei isso para ele, né? Você não aguento mais. Ó, já deu. E ele falava assim: o que Cristo foi para nós na última ceia? O que Cristo se fez por nós na cruz? E eu comecei a falar, né? Ele se deu, foi, olha pro padre, né? Para olhar pro menino sem camisa. Ele se deu, ele se entregou, ele fez, ele se sacrificou. E aí o padre falou assim: tá, mas resume tudo isso em uma palavra: o sacrifício. Amém, querido? Oh, aleluias. Aí ele: tá, resume em uma palavra. Aí eu: padre, seja direto, porque esse negócio de enigma não é comigo. Aí ele falou assim: Cristo não foi hóstia? Eu: Cristo foi hóstia. Vocês sabem como é que o trigo, a hóstia é feita, né? Para fazer a hóstia precisa da farinha. Já esqueceram do combinado? Para fazer a hóstia precisa da farinha. Para ter a farinha precisa do trigo. E o trigo, para ser feito pó, ele é macerado, triturado, esmagado. Assim como o vinho. Não é um suquinho de uva. A uva, ela é esmagada. Olha as oferendas que nós oferecemos na missa. Algo que foi triturado e algo que foi esmagado. Olha para Jesus Cristo. Entenderam o recado? O padre falou assim: Jesus não foi hóstia? Não foi. Aí eu falei assim: mas a hóstia, ela é oferecida. E o padre oferece a hóstia. Aí ele: pois bem, meu padre, agora você não é mais chamado a ser aquele que vai oferecer a hóstia. Agora Jesus está olhando para você e está dizendo: você é a hóstia, você se oferece. Depois daquele dia, todas as dores, sofrimentos, angústias que eu senti, eu ofereci pelo Santo Padre Papa. Tudo. De 4 meses internado, 1 mês fui sem comer nada, nem beber água. Tudo isso foi oferecido. E quando eu saí, tive alta. Eu tive alta no mesmo dia que o Padre Celso faleceu. Poderia ser que Dom Arani estivesse enterrando 2 padres naquele dia. Ele recebia um e enterrava outro. Mas o Senhor me fez entender como o ministério precisa ser vivido. Olha para o padre. Precisa ser uma oferta. O dom, ele é dado e Deus nos dá. O convite ele faz e continua a convidar, continua a nos chamar. Mas a nossa resposta, ou sim, ou fiat, como da Virgem Maria, precisa resultar em uma oferta. Oferta das tuas vontades,
oferta dos teus sonhos. Ué, mas em Deus a gente não pode sonhar? Sim, mas você precisa primeiro querer viver os sonhos de Deus para você. Hoje, vou falar também, ele não está aqui mesmo. Eu sou o padre mais feliz do mundo. O padre Rodrigo não está aqui, então ele não pode confirmar. Então eu sou o mais. Eu sou o mais feliz do mundo. E como ele também não está aqui, eu vou falar isso. E além de ser o mais feliz, eu sou o mais bonito do Rio de Janeiro. Minha mãe disse, eu acredito, né? Minha mãe não mente. Mas tudo isso para dizer para vocês exatamente isso. Olha pro padre. Essa é a frase que mais aparece na pregação. Olha pro padre. Quando você entende a vocação que o Senhor te chama, não importa as dores, não importa os sacrifícios, não importa as cruzes, não importa os impedimentos. O próprio Senhor que te chamou vai te mover, vai te movimentar, vai te fazer alcançar, através de uma persistência santa, a graça desse chamado. O meu chamado não acabou na minha ordenação. Ele começou lá. Ele começou lá atrás do meu sim. Agora eu vivo os sonhos de Deus. Mesma coisa vocês, gente. O chamado de vocês está aí. O Senhor está suscitando dos corações. Agora resta saber como você vai corresponder a isso. Não queiram ser como o jovem rico. Não queiram. Não queiram. Mas tenham a coragem de ser como os discípulos. Com seus medos, as suas incertezas, as suas infidelidades. Mas sabiam que em Jesus Cristo eles encontravam um refúgio seguro. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Então agora nós vamos nos preparar, vamos adorar o Senhor. Meu irmão, convido você a ficar